Então vamos falar um pouco agora sobre os detalhes da ocorrência, né, que aconteceu no dia 15, na madrugada do dia 15 para o dia 16, onde o jovem foi vitimado. A polícia relatou, né, através de seu depoimento, que foi tentado todas as formas para poder controlar a situação, né, isso é fato. Realmente ocorreu essas tentativas. Houve o processo de verbalização, né, em que a polícia utiliza esse processo para poder tentar controlar os ânimos a fim de chegar num controle da situação, né? Esse é o processo de verbalização. Em seguida, né, após esse processo de verbalização, não surgiu efeito, né, durante a abordagem. Então a polícia, através do flagrante, né, de ameaça e desacato do jovem sobre os policiais, acharam um respaldo legal para adentrar a residência. Isso também foi declarado pelo comando da polícia, né? Pois bem, então a polícia teve respaldo legal até então, de acordo com a sua versão, para poder adentrar a casa, né? E foi utilizado o uso de força física na tentativa de contenção de todos os moradores da casa, né? Então eles utilizaram força física para rendimento de toda a família e rendimento do jovem, né, do Júnior Gaia. Após a tentativa, isso ainda de acordo com a versão da polícia, após essa tentativa frustrada de domínio corporal, né, foi utilizado armas não letais para fim de contenção, né? Então foi utilizado spray de pimenta e também o uso do taser, né, que são dardos energizados, né? Não há eletricidade ali suficiente para a imobilização de uma pessoa, né? Pelo menos era o que deveria ter sido feito. Pois bem, então essa foi a declaração da polícia até então. São fatos, realmente são fatos, só porque existem detalhes nesse decorrer dessa ocorrência que foi fundamental para o desfecho, tá? Então tudo que eu vou falar agora é relacionado a testemunho da família, tá? E também de pessoas de fora do círculo familiar que presenciaram a ação. A polícia militar, no processo de verbalização, ela utilizou de recursos a fim de provocar a ira e provocar revolta da pessoa que estava sendo abordada, que era o Júnior. Entenderam? O que foi esses procedimentos que, ao meu ver, eu não sou especialista em segurança pública, tá? Mas eu sou uma pessoa que procura entender a situação, né? Então, quais foram esses atos que, ao meu ver, não condiz com nenhum tipo de protocolo que poderia terminar num final diferente? No processo de verbalização, né, haviam policiais dançando na rua, tá, a fim de provocar. Os policiais desligaram a energia da casa, correto? Eles desligaram a energia da casa, dificultando esse processo de verbalização. Eles, nesse processo de verbalização, ao invés de trazer calma, né, ao invés de trazer calma para a pessoa, eles fizeram o contrário. Eles estimularam o jovem a cometer esses tais crimes que eles supostamente disseram, que foi o crime de desacato e o crime de ameaça. Eles provocaram ele até que, então, com essas palavras, ele desacatou as autoridades. Porque até então, a abordagem policial era para verificação da situação do veículo, da moto, que ele estava chegando em sua casa, tá? Ao avistar a chegada da viatura, ele adentrou para dentro da residência para evitar a abordagem, tá? Então ele fez isso, ele entrou para dentro para evitar a abordagem. Por qual motivo? Por qual motivo? Ele é inabilitado, tá? Ele era inabilitado e estava em processo de habilitação. E outra coisa que eu quero reforçar com vocês, né, aproveitando essa pergunta, é que a polícia, às vezes, ela atrapalha o próprio trabalho da polícia. Como? Ela aborda de forma truculenta, entendeu? Ela aborda nesses bairros periféricos. Quem mora em periferia, morador de periferia sabe o que eu estou falando. Então o tratamento da polícia em bairros periféricos é diferenciado, entendeu? De áreas centrais e áreas nobres da cidade. Então todo jovem, quem está me ouvindo sabe disso, todo jovem procura evitar a abordagem policial. Caso ele foi ordenado para parar, para ser abordado antes de entrar dentro da residência ou não? Não, na verdade ele já tinha chegado, ele estava na porta de sua casa.
ele e o irmão dele. O irmão dele tem por volta de 12 a 13 anos, o irmão dele. Então, na hora que eles parados na porta de sua casa, na calçada, eles verificaram a viatura se aproximando. Então, eles pegaram a moto e empurraram para dentro da casa. Ele estava conduzindo a motocicleta antes ou ele sempre estava empurrando a todo momento, durante todo o percurso na rua da casa dele? Anteriormente, tá, ele estava conduzindo a motocicleta, né, que é um ato de infração de trânsito, porque ele era inabilitado, correto? Então, isso é fato. Ele estava dirigindo a moto, tá, mas, porém, ele chegou na porta de sua casa e já tinha estacionado a moto. Ele estava com a moto estacionada. Ao avistar a chegada da polícia, ele e o irmão empurrou a moto para dentro. Tá? Até então, aí, a ocorrência era para verificação da situação do veículo, né? E os policiais poderiam, mesmo com a moto dentro do domicílio, o portão era um portão vazado, em que os policiais poderiam e fizeram a consulta da situação do veículo. Então, eles sabiam que a moto não era irregular, tá? E a moto estava legalizada. Até então, eles não tinham, então, o flagrante que justificasse a entrada deles no domicílio. Então, por isso que eu digo que no processo de verbalização, eles utilizaram dessas estratégias de provocação a fim de estimular o desacato e a desobediência e a ameaça do jovem. Entendeu? Porque ele era apenas um garoto de 20 anos, tá? Então ele era imaturo, sim, tá? Ele era imaturo, então ele respondeu com ameaças às provocações do policial. Então surgiu até então a justificativa legal, entre aspas, dos policiais adentrar na casa. Então, com essa suposta, né, entrada legal à casa, eles iniciaram o processo. Nesse processo aí de contenção da família, na verdade, houve truculência, tá? Nós estamos falando de mulheres, era a mãe, era a irmã, tinha mais jovens dentro da casa que estavam dormindo até então, não havia festa, tá? Não havia aglomeração, não havia nada, não havia perturbação do sossego, não havia nada nesse momento que justificasse. Né? Tinha uma criança, né, de 7 anos que precisou ser trancada dentro do banheiro para que não presenciasse essa ação desastrosa. Então eles trancaram a criança dentro do banheiro para poupar ele diversas cenas, certo? Pois bem, então houve esse abuso de força física, de forma truculenta, bateram na mãe, bateram nas crianças, tá? E foram para cima do Júnior. O Júnior, ele tentou fugir, ele chegou a pensar em cogitar pular o muro, só porque ele escutou os gritos da mãe. E ele, como qualquer filho, retornaria para não aceitar essa situação. Então ele retornou até onde estavam os policiais, no fundo da casa, né? Ele foi cercado, eles entraram de fato em luta corporal. O policial deu disparo de taser, né, isso de acordo com a família e pessoas que estavam presentes. Então o policial fez o disparo do taser no peito dele. Né, em seguida, logo em seguida, a mãe entrou e abraçou o jovem. Então eles estavam alegando que mesmo com a utilização do taser, ele ainda estava resistindo. No entanto, isso não é fato, porque o taser foi tudo muito rápido. Ele sofreu o tiro de taser, a mãe dele o abraçou e o policial, na sequência, isso em questões de segundos, tirou a mãe de cima do jovem e já efetuou o tiro com arma letal, correto? Então, sim, o discurso da polícia foi muito bonito, foi muito lindo, uma parte menor, né, da população pode até ter aceitado, mas eu estou trazendo esses detalhes, porque são detalhes importantes e estamos aqui hoje na porta do Ministério Público para que ele ouça e verifique essas informações que nós estamos trazendo, tá? Tudo que nós queremos é justiça, tá? Então, se a polícia agiu de maneira correta, que seja assim, então vai ser apurado. Ao meu ver, como eu disse, nós não somos especialistas, né? Então, todo o enredo da situação não poderia ter sido um final diferente. Outra coisa, como eu vou repetir aqui, a gente sente essa diferença da abordagem policial em bairros periféricos com bairros nobres. Tem uma diferenciação, né? Estou aqui, eu não sou contra a polícia militar, não sou contra. A polícia ela é uma força necessária para poder manter a ordem social. Tá? O que eu estou querendo dizer também, que é outra parte da nossa campanha nesse protesto, é
a truculência e a forma abusiva que a polícia aborda jovens na área da periferia da cidade, tá? Porque às vezes nós estamos no centro, em outras áreas, não acompanha. Então os jovens têm esse instinto de evitar abordagem policial, tá? Infelizmente, aconteceu com o Júnior e ele pagou com a vida. Então, como eu ia dizendo, né, eu quero mostrar para vocês a diferenciação, né, do procedimento policial, que ele varia de acordo com o CEP, tá? A manchete do jornal: jovens são detidos por disputa de racha em veículos de luxo na Avenida Getúlio Vargas. A simulação do filme Velozes e Furiosos foi flagrado pelas câmeras de vídeo monitoramento do sistema Olho Vivo. Olha o enunciado da matéria. Durante o registro da ocorrência, no momento que os policiais realizaram a apreensão dos veículos, o proprietário do carro Mercedes-Benz, um rapaz de 24 anos, disse que não entregaria a chave aos policiais para facilitar o serviço de remoção, certo? O carro já estava sob tutela do Estado, o carro já estava sob o poder dos policiais, tá? Quando o rapaz, então, conseguiu entrar e assumir a direção, ele ainda jogou o veículo para cima dos militares, efetuando manobras bruscas e conseguiu guardá-lo na garagem, fechando o portão em seguida. Diante da situação, os policiais optaram por não arrombar o portão, tá? E então prenderam um rapaz de 24 anos. Parabéns à polícia, tá? Nessa ocorrência, aqui vocês respeitaram e agiram dentro da legalidade. Só queríamos que o Júnior tivesse tido a mesma chance desse jovem de classe alta, tá? Mas ele, infelizmente, não tinha carro importado e também era só um morador de periferia, então, de acordo com a interpretação da polícia, ele não merecia viver. Agora eu quero perguntar para a sociedade patense, qual foi a diferença de uma ocorrência para outra? No Júnior, ele tinha o crime de ameaça verbal, tá? Era uma ameaça verbal. No caso desses jovens, né, proprietários de veículo importado, eles jogaram o carro contra os policiais. Isso é tentativa de homicídio, tá? Qual que foi a diferença? Por que, em um caso, o jovem, porque resistiu à prisão, né, e desacatou os policiais, ele foi abatido com um tiro no peito, na frente da sua família, na frente da sua mãe, e no caso em que os jovens jogaram o carro tentando assassinar os policiais com o carro, não houve sequer um disparo sequer de arma de fogo, e também eles não forçaram a entrada na casa e não arrombaram o portão. Qual que é a diferença? É isso que nós queremos entender. É isso que estamos aqui hoje para entender. Tá? Então estamos aqui querendo justiça, queremos que o Ministério Público avalie esse caso, avalie os detalhes, ouvem as testemunhas, tá? Porque precisa dar um basta. A polícia, ela está aqui para servir e proteger. Tá? Então isso serve também para moradores de periferia. Tá? Nós não somos bandidos, tá? Somos trabalhadores, pagamos nossos impostos, a vida já não está fácil e ainda tem que passar por situações constrangedoras, situações de truculência da própria polícia, né? É muito triste. E outra coisa, para finalizar, tá? Eu queria pedir para os policiais da Polícia Militar respeitar a dor da família, tá? Porque os policiais, um grupo aí de uns 5 até onde eu pude contar, eles estão indo nas redes sociais querendo desmoralizar, tá? Desmoralizar através de discurso ad hominem, porque eles querem menosprezar, eles querem diminuir a história do rapaz, do Júnior, a fim de justificar os atos. E os policiais não estão respeitando o luto da família através desses comentários. Teve policial que comemorou a execução do jovem. Tá? Eu tenho print de tudo, eu tenho o print dos perfis, tá tudo salvo e foi encaminhado para o advogado da família. Há policiais comemorando CPF cancelado com sucesso nas redes sociais. Isso é um absurdo. Isso mostra a despreparação psicológica de alguns deles, não são todos. Mas esses que estão despreparados psicologicamente estão manchando toda uma corporação. Tá? Então, eles estão desrespeitando o luto da família. Nós estamos evitando que a mãe dele leia esse tipo de comentário. Tá? Tá trazendo mais sofrimento. Eles são agentes públicos, tá? Que estão envolvidos nessa ocorrência. Eles têm o direito de opinião. Eles têm. Só porque o que eles estão fazendo é uma forma orquestrada, uma forma organizada, a fim de ganhar o apoio popular, entenderam? E diminuir o caso.
mas isso não é verdade, tá? Então houve sim abuso policial, tá? O jovem ele tinha sua profissão, ele estava se formando para ser barbeiro, ele era instrutor de capoeira, dava aula para crianças. Olha aqui, ó. Esse que é o certificado, né, que ele tinha concluído o curso de barbearia, né? Então ele tinha uma profissão. Ele estava alcoolizado? Estava, né? Ele agiu, às vezes, com um certo tipo de resistência, reagiu, mas nada justifica a execução no final, tá? Então, são detalhes importantes e nós queremos justiça. E um recado para a polícia: por favor, respeitem os moradores de bairros periféricos, tá? Nós não somos inimigos de vocês. O mesmo tratamento que vocês deram a esses jovens com carro importado que tentou matar vocês com carro, tá? Nós queremos o mesmo tratamento para os moradores de bairro de comunidade, beleza?